Vamos falar sobre Divertidamente, um filme que está levando muita gente aos cinemas. E é o tipo do filme, né, que acho que a gente gosta mais do filme, nem tanto por ele, né, mas por aquilo que do que ele está falando, né, sobre as emoções do ser humano, sobre a formação da nossa personalidade, sobre a fase da infância, a fase da adolescência, né. No cinema, assim, as pessoas, nitidamente que as pessoas se identificam muito facilmente, né, com aquelas emoções, com as tomadas de decisão, com consequência dessas emoções. O filme coloca no espelho algo que a gente é invisível muitas vezes, né? Divertidamente 1 e o 2, eles são daqueles filmes que ajudam muito a gente a se entender, né? E ajudar até as crianças a se entenderem, os adolescentes também. Ajuda na comunicação no final das contas, a dar nome para as coisas, né? Então é um filme que a coisa cinematográfica de arte, ela importa menos no final das contas, né? E olhando assim só para essa parte artística, esse filme 2 ele é inferior ao filme 1. O filme 1 ele é muito mais bem acabado, tá? E talvez seja porque aquelas emoções básicas, né? O filme segue uma base teórica do Paul Ekman, né? Que acho que se você não conhece, dá uma pesquisada aí que você já vai achar aí, é o autor que mais trabalha essa coisa de emoções básicas. De emoções e das básicas às mais complexas, né? E é claro que então no primeiro filme, quando você tem apenas as emoções básicas, né, de uma criança, fica mais fácil de você conseguir entender o todo do ser da criança. Quando você vai retratar a adolescência, e aí surgem emoções então de base mais complexa, tem muito mais variáveis para você construir essa história, para você costurar aquela personalidade daquela menina, a Riley, de 13 anos, e o desafio é muito maior. Eu acho que o filme se sai bem, ele ilustra as coisas com bastante clareza, com bastante simplicidade, não complica demais, né, para o espectador, seja uma criança assistindo, seja um adulto, mas também ele acaba sendo inferior porque ele não dá conta de tudo o que está acontecendo na fase da adolescência. Primeiramente porque essa base das emoções que vem do Paul Ekman, no filme 2 dá pra gente ver uma coisa meio da terapia cognitivo-comportamental, né, do Erickson, se eu não me engano. Tem outras bases ali teóricas, mas acho que essas são as mais evidentes, pelo menos para mim, que não sou nenhum especialista na psicologia, apenas um interessado, né, e que estuda um pouco a respeito da antropologia do ser humano, e portanto a psique acaba entrando aqui. Mas o fato é que quando você olha para alegria, para o medo, né, para o nojo, para a raiva, né, você tem, né, para a tristeza, você tem emoções básicas que você sabe do que estamos falando. Você sabe o todo disso, do que é ser alegre, do que é estar triste, etc. e tal. Mas quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de tédio, quando a gente fala de vergonha, quando a gente fala de inveja, a dimensão afetiva e emocional, que é evidentemente muito presente, ela não explica o todo da realidade do tédio, da vergonha, da ansiedade e da inveja, principalmente da inveja. Há algo aqui que não é apenas emocional e afetivo, e o filme fica nessa dimensão emocional e afetiva. E com isso traz uma série de dificuldades para poder fazer a articulação. Tem algo que está faltando no retrato dessa adolescência, que é algo que nasce, que de fato bagunça todo esse mundo interno ali, é porque quem é que manda nessas emoções? Como é que elas se organizam? Como é que a coisa funciona? A ansiedade que entra em cena ali como sendo a nova comandante das coisas no filme, já adianto, se você não assistiu, eu vou dar spoiler aqui, você vê que a ansiedade ela carrega algo que não é exatamente emocional e afetivo. Ela carrega algo que é da razão. Ela pensa em hipóteses do que pode vir a acontecer. Ela tenta controlar aquilo que vai acontecer no futuro. Então ela usa uma base imaginativa, inclusive tem um momento do filme em que eles vão lá para a área da imaginação e você vê que a imaginação está sendo controlada de uma maneira muito racional por essa ansiedade, que portanto está simbolizando mais do que apenas a ansiedade enquanto uma emoção mais complexa. Tem outra coisa aqui que nasceu, tem outra coisa aqui que apareceu e que de alguma maneira está tentando, tem um desejo de controle, uma necessidade de controlar, de administrar e vai tomando conta ou vai lutando com essas emoções. O que o filme acaba não simbolizando no filme, mas que por colocar as coisas dessa maneira permite que a gente consiga enxergar, é que quando a gente está na adolescência, né, aquilo que são as faculdades cognitivas superiores do ser humano, que a gente já nasce com elas, mas elas vão despertando aos poucos durante a vida, elas se tornam, na época da adolescência, elas aparecem de um jeito até meio traumático, vamos dizer assim, no qual você não consegue mais fugir daquilo. Estou falando aqui de razão e vontade, basicamente, as duas faculdades superiores.
Memória, imaginação, sentimento, tudo isso faz parte dessa dimensão afetiva, é fundamental para o ser humano, mas elas, no correr da nossa vida, a razão e a vontade são as faculdades superiores, são aquelas que são os gerentes da coisa toda, vamos dizer assim. Né? E a razão basicamente é assim, sempre que surge uma pergunta, você pergunta assim, o que eu estou sentindo? O que é isso? Por quê? Para quê? E agora? Essas perguntas, cujas respostas não são intuitivas, não são imediatas, exigem um trabalho racional, de você pensar em hipóteses, será que é isso, será que não é aquilo? Né? Tem um trabalho, tem um esforço para essas coisas. Isso é basicamente a razão, né? O funcionamento mínimo da razão. Toda vez que você está fazendo uma pergunta, é a razão que está entrando em cena. E veja que as emoções podem ser despertadas em virtude das perguntas e das respostas, ou levar a essas perguntas, mas essa dimensão racional, ela, de certa maneira, assim, ela se distingue dessa parte emocional. Quando você olha para vontade humana, é fácil de você visualizar que durante boa parte da infância e da adolescência, a vontade nossa, do ser humano, da criança, ela ainda aparece de uma maneira muito incipiente. Nós somos mais quem decide os momentos de maior decisão da vida de uma criança, de um adolescente, aquilo que vai definir muito, se não do destino, mas pelo menos de um bom par de anos na vida da criança e do adolescente, são os pais. Que escola que vai estudar, se é que vai estudar escola, vai fazer isso, não vai fazer aquilo. A criança e o adolescente muito reage a esse mundo que está mais ou menos sendo determinado desde fora. Por isso que tem a tal da rebeldia adolescente. É o despertar dessa vontade querendo ser dono do próprio nariz, fazer as coisas do jeito que ele quer fazer. A vontade ela é livre, ela quer se determinar, ela quer se colocar um destino, vamos dizer assim. E é o que acontece neste filme, de uma maneira em que isso não é tão bem retratado como a dimensão afetiva, a bagunça afetiva que isso causa com a entrada em cena dessas duas faculdades que no fundo são as que têm que gerenciar tudo isso. Como elas não aparecem como tal, o que acontece? A ansiedade acaba simbolizando também aquilo que não é próprio da ansiedade, mas é de certo modo uma imaturidade da racionalidade da Riley. Porque veja, se você prestar atenção na ansiedade, o que ela está fazendo no filme? Ela não está sendo só ansiosa, ela não está só, né, meu Deus do céu, o que vai acontecer, ela está tentando racionalmente controlar o futuro. Ela tenta levantar todas as hipóteses. A razão ela precisa do trabalho prévio da afetividade, principalmente da imaginação e da memória. Não é à toa que no filme tem lá, na área da imaginação, né, a ansiedade tem lá um setor dela, né, parece um setor de telemarketing, né, em que eles têm que desenhar todos os cenários possíveis para ela poder saber como lidar com cada um deles e evitar os piores, evidentemente falando. Isso é a própria razão. É a razão levantando as hipóteses, pensando, né, com o uso da imaginação aonde que essas coisas podem chegar, né, para tentar evitar o pior e para conseguir aquilo que é o melhor. Só que a ansiedade em si, ela não decide. No final do filme isso fica claro. Né? Não são as emoções que têm que decidir, né, para onde vai, quem a Riley tem de ser. Para que a Riley descubra quem ela tem de ser, para que ela seja quem ela tem de ser, essa parte emocional precisa ser gerida por uma parte superior da alma humana. E aqui nós estamos falando de razão, e nós estamos falando de vontade, que no filme aparecem, não aparecem na verdade, né? Você vai ter que enxergá-los de certo modo sendo reduzidas, digamos assim, a uma dimensão de emoções mais complexas, né? E por isso eu acho que o filme acaba ficando mais fraco, vamos dizer assim, do que o primeiro, que é muito mais bem acabadinho com relação a isso. Mas como eu disse, ainda que essa dimensão acabe não aparecendo, aquilo que é a demonstração dessa confusão interior emocional, né, com o surgimento daquelas emoções mais complexas, já torna muito interessante de se assistir e torna também muito mais didático, muito mais fácil da gente entender o que é essa confusão toda, né, que acontece dentro da gente. Né? Então, basicamente, a premissa do filme é assim: como a Riley chega na tal da puberdade, a puberdade é literalmente um refazer de todas as bases intelectuais. De repente, do nada, aquilo que estava ali já consolidado, já tem as suas convicções, já tem um senso de si, de repente aquilo tudo fica bagunçado e parece que tem que ser outra pessoa. Né? Você vê que tem toda uma preparação, né? A ilha da família já ficou atrás da ilha da amizade. Tudo isso é justamente esse aspecto de que a criança, né, o ser humano, ele vai num desenvolvimento, né, ele vai saindo da família, né, para se tornar quem ele tem de ser, de certo modo formar a sua própria família também, né, numa espécie de linha ideal de continuidade. Mas o fato é que, enquanto ele está na família, ele é meio que um ser da família. Então, quando ele vai saindo para a amizade, é quando ele vai começando a se individualizar, né? A fazer as suas próprias escolhas, a ter a sua própria história, o seu próprio caminho. Né? E ali a Riley já está nesse processo. Mas, de repente, vem essa tal da puberdade,
né, que não é exatamente explicada também no filme, também talvez nem tivesse como fazer isso, mas que, dentre outras, né, coisas, como por exemplo hormônios, né, uma coisa que o filme não entra na dimensão dessa parte mais, por exemplo, poderia ter uma emoção que é o tesão, por exemplo, poderia aparecer ali. Né? Acho que o filme prudentemente não entrou nisso, para não complicar demais a guerra, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo hoje em dia. Né? Então o fato é que aquela confusão toda, aquela complexidade toda, é impossível de um adolescente, seja ele quem for, entender direito o que está se passando consigo, dar nome para todas essas coisas, saber o que fazer com isso. E por isso mesmo, essa exigência da razão, de entender o que está acontecendo, de tomar decisões a respeito do que fazer da vida a partir desse momento e de acordo com a circunstância. No caso da Riley, ela percebe que ela vai ficar sem as amigas, ela quer entrar no time e ela tem que tomar algumas decisões, e ela vai tomando decisões todas muito imaturas, né? Que são equivocadas por imaturidade, não por uma maldade dela. Mas é justamente por isso, porque essa dimensão racional ainda não tem maturidade suficiente para lidar com o problema, né? Para pensar de uma maneira não apenas com a emoção, né? É a emoção que acaba conduzindo a razão. Né? Os hormônios, essas emoções complexas, etc. Então, é isso que vai acabar construindo uma visão de mundo da Riley, né? Que já vinha desde a infância. Né? No filme se chama convicções. Né? Aquelas convicções são uma visão de mundo cuja raiz, cujo tronco é muito afetivo quando nós estamos na infância e na adolescência. Nossas visões de mundo, nossas crenças, nossos valores, nossos gostos são todos com base na afetividade. E se você não se torna uma pessoa madura, você nunca deixa de sair dessa idade. Um exemplo mais claro que tem, por exemplo, é paladar. Sabe quando o adulto que tem paladar infantil? É um sinal de imaturidade do sujeito que está preso ainda ao gosto da infância. Música, arte, eu só gosto das coisas que gostava daquela época. Tudo que veio depois você nem quer experimentar, porque no fundo ele ficou ali. Né? No fundo é um sinal de que, pelo menos nessa parte da vida dele, ele acabou ficando nessa fase da vida em que os gostos são muito, muito definidos, essas convicções, no final das contas, acabam sendo definidas. Então a razão acaba sendo conduzida pela afetividade, e por isso que daí o filme acerta quando coloca a ansiedade no controle das coisas. Ela tem algo, ela tenta ser racional, mas ao mesmo tempo ela não consegue ser racional porque essa dimensão afetiva toma conta e nubla tudo aquilo. Né? Então você vê que no filme, né, uma coisa que eu acho muito legal do filme simbólico é assim, se você tentar se tornar um ser racional, mais maduro, com base no desprezo dessa parte da afetividade, vai dar muito ruim. Você veja que desde o começo do filme ali, a alegria, ela está construindo um senso de si da Riley que não é racional. Por quê? Porque ela está escondendo todas as memórias ruins, construindo um senso de si que é falseado em relação à realidade da vida da Riley. Né? Mas depois, quando a ansiedade entra em cena, também aquele novo senso de si que está sendo construído pela ansiedade também é baseado num recorte. Porque todas as possibilidades que a ansiedade pensa é só no pior. Ela nunca pensa, ela não permite que o melhor também venha fazer parte. Por que não permite? Porque se você permite pior e melhor, a coisa fica tão complexa, é tão impossível da afetividade discernir essas coisas, que você fica perdido. Você já não sabe mais o que fazer. E você surta, vamos dizer assim, que é o que acontece no filme. Então, quando tudo isso realmente entra em cena, né, quando tudo aquilo que foi, para usar uma linguagem freudiana, reprimido entra em cena, quando as novidades, a puberdade entra em cena, esse senso de si, ele é desmantelado. Mas não que ele seja quebrado, não que ele seja perdido. Ele literalmente se torna complexo demais para ser compreendido apenas com base na sua afetividade. Então, o símbolo do senso de si que vai mudando, você, eu não sou bom o suficiente, você, não, eu posso conseguir tudo. Você, eu não tenho amigas, você, eu sou muito, muito querida, muito amada. Todas aquelas dimensões que têm uma raiz e uma base afetiva, para serem compreendidas, para serem coeridas, para que aquilo construa um ego, que é uma imagem de si, isso depende da razão entrar em cena. Dela avaliar, pera, o que é isso? Como é que eu junto todas essas partes? Até então a afetividade, de certo modo, foi construindo por si um senso de si. Chega uma altura da vida em que isso é insuficiente. Você precisa, no final das contas, usar da sua razão, né, para poder... Peraí, o que está acontecendo comigo?
Né? O que está se passando? Eu sempre gosto de dar um exemplo pessoal meu, da minha adolescência, né? Em que, por exemplo, como eu não tinha muito vocabulário, não tinha muito a quem recorrer, às vezes era num filme que eu via alguma coisa que se passava comigo, e eu só conseguia me comunicar usando a metáfora, né, do personagem ou da cena. Música também, né? Eu nunca me esqueço do dia que eu escutei um verso da música do Legião Urbana, Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Aquilo dizia tanto a meu próprio respeito, que eu adorava então a música e a banda, não pela qualidade sonora, musical que aquilo poderia ter, mas pelo fato de que aquilo estava dizendo, pô, tá jogando luz para dentro de mim, tá mostrando essa emoção, essa desorientação, esse tumulto interior dessas emoções que eu nem sabia dar nome para muitas delas, no final das contas. Né? Então, quando a gente vê o processo de desenvolvimento, né, nós temos que nos tornar mais racionais, efetivamente falando, para não sermos guiados tão somente pela afetividade, porque é o que acontece quando você não amadurece. Você é conduzido pela tua afetividade, por mais complexa e por mais disfarçada que ela pareça, no final das contas. Uma coisa interessante que eu acho legal de destacar é o seguinte: nós vivemos numa época em que as gerações que estão aí vivas, vamos dizer assim, há um déficit de maturidade muito grande se você comparar com gerações que já se foram ou que já estão muito velhas. Existe, tá? Uma maturidade masculina, uma maturidade feminina, assim. Nós estamos numa época, assim, a tal adolescência prolongada, vai. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Então nós somos muito maturos. Nós estamos muito. Por que a gente gosta tanto do filme do Divertidamente? Em outras épocas, esse filme seria filme para criança mesmo, entendeu? Porque o pai ia para acompanhar a criança, não para ele assistir. Mas o que a gente vê hoje não, as pessoas vão e aquilo parece um tratado filosófico, psicológico, que me ensina, que me ajuda a entender as coisas, etc, etc. É uma prova de que há um déficit de maturidade muito grande e que a gente tem muito a crescer como pessoa, no final das contas. Como é que faz para se tornar racional? Bom, como eu disse, vontade. A vontade tem que ser, a vontade é assim, você decidir que você vai ser racional é o primeiro passo. Essa decisão implica você se conhecer. Eu falo assim, eu sou uma pessoa alegre ou eu sou triste? Eu sou mais raivoso? Começando com a coisa mais básica do mundo. Vou fazer um saltozinho disso aqui para deixar uma sugestão para você. Eu posso até fazer um vídeo um dia comentando melhor esse livro aqui, que eu acho o Divertidamente para Adultos e num contexto filosófico. É esse livro aqui, A História Secreta das Emoções, da Hilária Gaspari. O livro foi traduzido, publicado aqui no Brasil pela Aimee. E aqui o que você tem é literalmente um Divertidamente de adulto. Porque o que a Hilária faz, literalmente, é historiar as suas emoções. Aquilo que fica secretamente por baixo das justificativas racionais que você dá para as escolhas e decisões que você tomou. Então, quando ela vai com vontade própria e com muita sinceridade e honestidade, percebendo aquele mundo de emoções básicas, infantis, adolescentes, que permaneceram ainda construindo a personalidade dela, quando ela vai se dando conta disso, ela vai tomando consciência da sua própria imaturidade e, ao mesmo tempo, crescendo em maturidade por esse mesmo fato. No nosso processo de desenvolvimento, essa é uma etapa que não tem como pular. Em algum momento você vai ter de entrar em contato com isso. Ou então você vai ser muito bem sucedido em fazer como a Alegria faz com a Riley, jogar tudo para um lugar muito escondido, né, esperando, torcendo para que um dia aquilo não venha como um tsunami, né, te demolindo no final das vidas. Esse livro aqui eu vou deixar só como dica então. Tá, se você quiser seguir essa linha aqui que eu tô te passando com relação à necessidade de você racionalmente lidar com a sua afetividade e não ser conduzido apenas pela afetividade. O que me leva aqui então a falar um pouco, para quem conhece um pouco da teoria das 12 camadas da personalidade, que é uma teoria sobre o desenvolvimento da personalidade, a falar um pouco da camada 4 e da camada 5, que são exatamente, num aspecto da teoria, são a fase justamente da entrada na adolescência e da saída da adolescência. É a fase em que a Riley está. O filme é maravilhoso para você perceber como a tal da camada 4 não é apenas uma dimensão de carência afetiva. Né? Não é só isso. Tem uma complexidade muito maior do que isso e, mais importante, há algo que é a construção de um padrão afetivo com o qual você vai reagir às coisas do mundo. Se você se considera uma pessoa feliz, alegre, boa, má, ruim, capaz ou não capaz, já vem dessa base que se constrói no que se chama camada 4. Uma espécie de um padrão, né, no qual você meio que constrói o seu ego ali, fala assim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu nunca vou conseguir ganhar nada disso. Tem experiências de base, né, experiências originais, que vão criando essas convicções, que são primeiro convicções a seu próprio respeito. O tal do senso de si. O tal do senso de si. Essa é a dimensão da camada 4, vamos dizer assim, no final das contas.
E com isso, o filme também ilustra de maneira magistral a estupidez que é você achar que você sai da camada 4 simplesmente na base da porrada, na base da pura força de vontade. O exemplo nítido disso é exatamente a Riley jogando lá, querendo provar para si, para o técnico, para todo mundo, que ela pode já estar no time, que ela é a melhor jogadora de todas, que ela consegue fazer lá os 3 gols na partida de hóquei. O que acontece naquela cena? O que aconteceu naquela cena? Ela literalmente ignora todo mundo, ela passa por cima de todo mundo. Ela não joga para o time, ela não consegue aquilo que ela gostaria de conseguir. Ela se torna assim, perdão a expressão, aqui em Curitiba a gente tem uma expressão chamada piá de prédio. Piá de prédio, guria de prédio. Piá é menino, né, moleque. Piá de prédio, ele mora em prédio, protegido, que não faz mais nada. Daí você vai pra rua, vai pra vida, etc e tal. Normalmente o piá de prédio é aquele que se torna um piá de bosta. Perdão a expressão, mas é mais ou menos isso. A Riley, quando ela começa aquele movimento ali, aquele movimento dela que vai tornando ela egoísta, que vai tornando ela indiferente e insensível às suas amigas, um processo assim que, se não é demolido ali, não é cortado na base como acontece no filme, e devolve a ela então um pouco mais de discernimento, vamos dizer assim, muito provavelmente levaria ela a construir uma personalidade muito orgulhosa de si, e que se não amadurece na vida, é o tipo de personalidade que, quando as coisas dão ruim, os outros é que têm culpa, os outros é que não me dão chance, os outros é que não me ajudam, ou os outros é que estão me sonegando ajuda. Se você não sabe lidar com crítica de maneira alguma, né? Se você faz algo, não sabe lidar com crítica nem com elogio, sabe? Às vezes você fala, puxa, pô, legal isso que você está fazendo, é isso que você tinha que estar fazendo mesmo. Agora sim, uma coisa séria, alguma coisa que você vai fazer, a pessoa se ofende com aquilo, porque, como assim? Não era antes? Não era, meu querido, não era. Não era mesmo. Tem toda uma dimensão da camada 5, que é essa coisa do se colocar em teste, provar que você pode fazer de uma maneira muito errada. E muito errado é ir para a camada 5 desse jeito que eu falei, saindo correndo da camada 4. O filme ilustra perfeitamente bem o que é essa saída errada da camada 4, através da alegria, jogando fora as más memórias, através da ansiedade, tentando controlar tudo o que vai acontecer, e depois na autoafirmação explícita da Riley tentando jogar sozinha. Não vai funcionar. Não é assim que a vida se constrói. Mais ainda, há toda uma dimensão que já está presente, mas o filme não retrata, e aqui para mim talvez seja a lacuna mais grave, que é o fato da dimensão moral. O fato da Riley, quem ela tem de ser? Ela tem de ser a pessoa vitoriosa no rock? Ou ela tem de ser uma boa pessoa? E essas duas coisas são excludentes ou não? Como é que faz? O que é o certo e o errado? Em termos de emoção é simplesmente um fato. Você se sente de determinada maneira. Se isso é bom ou ruim, é uma avaliação posterior que você faz dessa emoção. Se você sente inveja, é humano. O porquê você sente a inveja já é humano também, mas já não é somente emocional. Já diz algo a teu respeito. Já diz algo a respeito da dimensão moral da existência. Do que você está invejando. Existe algum valor presente aqui. Essa dimensão moral, essa dimensão que no fundo, nessa época da Riley, tem a ver com uma dinâmica de você vai se tornar uma boa pessoa ou uma má pessoa. Isso também está em jogo aqui. A Riley poderia ser um craque do hóquei no gelo. Mas daquele jeito, vale a pena numa dimensão moral? Ou ela está plantando uma solidão no futuro? Porque no fundo, ela está conseguindo aquilo passando por cima dos outros. E não junto com os outros. Às vezes vale muito mais a pena você perder a sua vida, vamos dizer assim, aquela vida que você imagina, né, para salvar a sua alma. A dimensão moral, ela está presente no filme, mas ela não tem como aparecer como emoção. Tem toda uma realidade da personalidade humana que também está presente ali, que precisa ser transformado no filme em dimensão afetiva. E isso também é um problema, porque reduz as coisas. A dimensão da inveja não é apenas uma emoção. E para você compreendê-la por completo, é preciso sair dessa dimensão emocional. E talvez por isso que a ansiedade ela é a mais bem retratada, porque ela engole a dimensão racional e as outras fica meio que de coadjuvante mesmo, né? Se você pegar o tédio, por exemplo, o que é o tédio? Eles tentam fazer uma coisa meio depressiva. Não, o tédio é outra coisa. O tédio está faltando alguma coisa aqui. O que é inveja? Por que eu tenho esse olhar para o que o outro tem e eu não tenho? Tem algo dessas emoções que são sinais de uma
outra dimensão da vida humana. Que se você for olhar, se fosse ser trabalhado pelo filme, o filme já se transformaria em outra coisa. Talvez num terceiro isso possa ser melhor trabalhado, parece que vai ter até um seriado, talvez, eu não sei para onde é que a coisa vai, não tenho muita esperança que a coisa vai seguir num sentido de mostrar uma formação da personalidade, num sentido de termos uma mulher virtuosa. O que eu acho que vai seguir é na linha que a psicologia contemporânea mais segue, que é a fazer a pessoa se sentir bem consigo mesma, independentemente se aquilo é bom ou ruim para os outros e até mesmo para si mesmo. Quantas decisões não são decididas, hoje em dia em consultórios, com base nisso, se te faz feliz, faz. Isso é um critério muito afetivo, isso é um critério muito imaturo. Tem muito mais coisa em jogo. E o filme permite visualizar que tem mais coisas em jogo e ao mesmo tempo mostrar que a Riley não tem condição ainda de lidar com tudo isso. Que ela vai precisar, inclusive, de ajuda. E vai passar por experiências que ela tem de passar meio que sozinha, por conta própria. Então o filme simboliza também muito desse processo. E voltando então para essa dimensão de camada 4 e de camada 5, né, para quem fez eu tenho um curso online, né, no Travessia sobre as camadas da personalidade, vai lembrar que nas aulas da camada 4 eu uso divertidamente para falar de um aspecto da camada 4, que é esse aspecto emocional. Pois agora com a camada 2 fica muito mais legal de visualizar melhor o que seja essa fase da camada 4, porque algo está se estruturando na sua personalidade, que tem a ver com essas raízes afetivas, de um senso de si que você constrói, e com ele um certo padrão afetivo, que é também um ego no qual você se reconhece. Se você sai ali uma pessoa mais capaz ou menos capaz, se você sai ali uma pessoa mais legal ou menos legal, se você sai uma pessoa que é amada ou que não é amada, muita coisa se estabelece com esse olhar, com esse contorno afetivo dessa fase. Lidar com essa dimensão da camada 4, né, não é simplesmente desprezando a afetividade e indo para na base da pancada, da força da vontade. Lá na frente isso vai se destruir por completo, né, e você vai ter que retornar para emoções muito mais básicas, para uma afetividade muito mais básica que ficou perdida pelo meio do caminho no final das contas. Vai cobrar essa conta, te aviso. Essa conta virá lá na frente, se você saiu da camada 4 dessa maneira. Não é assim que se faz. O filme, no final das contas, ilustra perfeitamente bem como não dá para sair da camada 4 e ir direto para a camada 5. Como no fundo, essas camadas têm de ser integradas. E você vai sempre trabalhar com elas, porque você vai sentir emoção até o fim da sua vida. Tua afetividade vai junto com você. A racionalidade e a vontade humana só são superiores se elas não desprezam essa parte mais básica. Mas elas precisam ser a gerente desse negócio todo. E por isso mesmo que a gente precisa ser educado. Por isso mesmo que tem formação da personalidade. Porque sozinho a gente não consegue desenvolver tudo isso. Precisamos de modelos de pessoas. Precisamos de modelos de pessoas melhores do que outras. Temos de ter isso. Para termos senso, não só de si, mas de orientação de quem devemos ser no final das contas. Porque no fundo, quando você sente tédio, quando você sente inveja, quando você sente vergonha, ou quando você sente ansiedade, é porque você ainda não é quem você tem de ser. Você sente o tédio do vazio do ser. Você sente inveja daquele que parece ter o ser. Você sente vergonha porque você não é ainda quem tem de ser. E você fica ansioso demais com o medo de que talvez você não consiga. E aí você começa a botar os pés pelas mãos, tentando se transformar naquilo que no fundo, você ainda não é. E talvez não consiga ser justamente por estar botando os pés, trocando os pés pelas mãos, como se diz. Enfim, esse é um vídeo que eu gostaria muito de fazer uma aula inteira para colocar, não aula aqui para o YouTube, mas dentro do contexto das camadas da personalidade. Acho que isso se encaixa perfeitamente bem. Talvez até coloque esse videozinho lá para o pessoal enquanto isso, porque eu gostaria de aprofundar muito mais aspectos aqui dentro daquele contexto do que apenas aqui no vídeo do YouTube, que é um comentário mais geral a respeito do filme, a respeito dessa dimensão da formação da personalidade, das emoções, que é um dos temas com os quais eu acabo trabalhando. E se você não conhecia essa teoria das camadas da personalidade, vale a pena, né? Porque essa é mais uma, assim como as emoções básicas do Paul Ekman, assim como a teoria comportamental, cognitivo comportamental e outras tantas, são teorias que jogam luz, que dão pelo menos nome para certas coisas, né? E que te ajudam então a você se conhecer melhor, né? E ao se conhecer melhor, amadurecer junto com esse conhecimento. Tá bom? Vou ficando por aqui, agradeço se você dá o like, se inscreve no canal, essas coisas todas aí que você já sabe o para que serve, tá bom? Vou ficando por aqui, até a próxima.